Olá, bom dia. São 6h04. O programa A Notícia de Frente começando agora. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta edição. Abre aspas, histérica, parece uma menina que perdeu o doce. Fecha aspas, diz o presidente da Câmara, Juca do Guaraná, a vereadora Michele Alencar. Vamos falar também da PEC dos precatórios. Será que Ciro Gomes racha a oposição? Tudo isso e muito mais agora nesta bancada. Mas antes, gente, sexta-feira, vou dar um bom dia especial aqui para o nosso colega Daniel Petengil. Seja mais uma vez muito bem-vindo, Daniel. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber. Sempre uma satisfação participar dessa bancada. Sextou, né, com um cenário quente na política nacional e local também. Baixaria, eu diria para você, viu, Daniel? Bom dia para você, Kleber Lima. Sexta-feira quente, quente. Bom dia, Luciana. Bom dia, Daniel Petengil. Bom dia a todos. E um bom dia mais que especial para você que nos honra com a sua qualificada audiência. Muito bem, gente. Vamos agora dar aquela olhadinha bem rápida nas imagens do trânsito nesta sexta-feira. Vamos ver como está a movimentação nas principais avenidas aqui, para você saber que destino tomar. Nesta manhã de sexta-feira, já fomos diretamente ali para a Avenida Miguel Sutil. O movimento está tranquilo, mas o que eu gosto mesmo aí dessa imagem é esse verde exuberante, muito bom. Olha, traz alegria, traz até renovo, tá vendo esse verde todo, porque o cenário estava bem diferente. E que bom, viu, que está chovendo, deve chover esse final de semana. Aliás, agora começa já esse período de chuva, né? Então a gente vai ver mais verde durante essas imagens do trânsito aqui de Cuiabá. Vamos agora para um outro trecho. Falamos muito sobre a trincheira da Jurumirim ontem aqui no programa, mas já teve aí um passeio pela Câmara, já fomos diretamente ali para Dante Martins de Oliveira, o trânsito muito tranquilo nesse local. Olha, teve um acidente feio aí na semana retrasada, viu, um motociclista, só que essas imagens foram divulgadas recentemente, viu? Então, muita atenção você, motociclista, principalmente, que é um dos mais frágeis no trânsito. Você não é mais frágil que um pedestre, né? Mas em cima de uma moto, ele é o primeiro que tem mais danos. Agora fomos para a Avenida Historiador Rubens de Mendonça, um movimento também bem pertinente para o horário, 6h06. Gente, olha, vai com Deus, vai com fé, sexta-feira começando agora, vai com muita cautela aí no trânsito, para que você possa curtir um bom final de semana. E por aqui nós encerramos as imagens do trânsito desta sexta-feira aqui com esse verde aí exuberante, mais uma vez, gente. Bom, olha, já vou aqui até agradecer nesse momento a sua participação, a sua audiência, eu diria, pela plataforma Gazeta Digital. Nossa audiência está em alta, viu? Você está nos acompanhando aí por essa plataforma que pode ver na palma da sua mão. E também pelo Facebook da TV Vila Real. Obrigada mesmo. E já fica aí o telefone do nosso WhatsApp, porque hoje, olha, eu vou até te convidar. Que tal um recorde de novo aqui de mensagens, já que temos assuntos polêmicos e eu quero muito que você aí em casa participe junto conosco aqui desta bancada. Bom, então vamos começar com o programa, porque agora nós vamos trazer informações ao vivo com o nosso repórter Daniel Santos, que vai falar, gente, sobre um fato inédito aqui para Mato Grosso, é que o governador Mauro Mendes e a primeira-dama tiveram um encontro com o Príncipe Charles, é isso mesmo, ele foi até presenteado. Vamos então com as informações ao vivo do Daniel Santos. Daniel, conta pra gente como foi esse encontro tão diplomático, narra pra gente todos os detalhes que você tem, traz aqui pra gente agora. Bom dia pra você. Bom dia, Luciana. Bom dia para quem está acompanhando o A Notícia de Frente. Pois bem, o que eu tenho a dizer é o seguinte: temos produção artesanal Várzea Grandense agora entre os pertences da realeza. Chique demais, não? Será que vai chegar na Rainha Elizabeth também, o que o Príncipe Charles ganhou de presente? Será que ele vai mostrar para ela? Tomara que sim, né? Teve um encontro, já estava previsto, já estava na agenda do governador Mauro Mendes, da primeira-dama Virgínia Mendes, esse encontro com o Príncipe Charles na COP26. O governador sempre defendendo a produção sustentável, responsável e, é claro, também mais ousadia dos governos por todo o mundo. O governador elencando sempre a produção
do estado de Mato Grosso, que a gente produz muito e produz preservando cerca de 62% do nosso território. O governador disse que nos próximos 10 anos, a nossa meta é chegar a produzir 130 milhões de toneladas. O estado vai se tornar o quarto maior produtor de alimentos, como se fosse um país, nas palavras do governador Mauro Mendes. E ainda voltou a reforçar com o príncipe Charles, e isso foi muito bem recebido lá fora, né? Essa promessa de neutralizar os efeitos, as emissões de carbono até 2035, antecipando o prazo de 2050, o prazo em até 15 anos. Durante esse encontro, o que a primeira-dama fez? Presenteou o príncipe Charles, já estava tudo na programação, já estava tudo devidamente preparado, com uma rede maravilhosa, produzida pelas mãos dos nossos artesãos de Várzea Grande, da comunidade de Limpo Grande. O pessoal que fez com todo o carinho para que esse presente permaneça lá no Palácio da Realeza. A gente continua por aqui nessa participação, Luciana, daqui a pouco trazendo outras informações e falando também sobre vacinação. Até já. Sim. Ok, Daniel Santos, obrigada, viu, pelas suas informações. Que bacana, né? As coisas aqui de Mato Grosso, do Cerrado, uma identidade importante da Baixada chegando na COP26, Daniel. Vai para o Palácio, aquela rede, então, maravilhosa. De Buckingham. Mas muito interessante esse encontro, não só um encontro simbólico, uma pessoa importantíssima no cenário internacional, como é o príncipe Charles, mas sobretudo aquilo que representa esse contato que Mato Grosso está tendo com as outras nações, né? Paralelo a esse encontro com o Reino Unido, o governo de Mato Grosso também sentou para conversar com a China e outras potências mundiais. E o pano de fundo é justamente isso, o financiamento, né, de ações de conservação e de ações também de produção de alimentos, inovação, tecnologia. Então é importante Mato Grosso ter aberto esse canal com essas grandes nações do mundo para, quem sabe, né, já sair com algum acordo alinhavado, algo já direcionado para o desenvolvimento do Estado, né? Ok, Daniel, obrigada, viu? Kleber Lima, um momento importante lá na COB, nós estamos falando aqui dos desdobramentos e quando voltar aqui para casa, o governador Mauro Mendes vai poder trabalhar com a imprensa de forma verticalizada todos os desdobramentos da COP, porque a cada dia tem uma novidade em relação ao contexto ambiental. É o que a gente espera, né, Luciana? E fica uma sugestão também ao governo para quando tiver outra oportunidade como essa, para levar assessoria de comunicação. Né? Não adianta ter uma secretaria de comunicação e não usá-la no momento desse. Tem que levar, não é despesa, é investimento. Tenho certeza que nas quase 20 pessoas que compuseram a comitiva, que compõem a comitiva oficial do governo de Mato Grosso, caberia sim um jornalista, faz tudo, né? Que escreve, fotografa, filma e serviria especialmente de ponte entre a imprensa que fica aqui com o interesse de cobrir o que acontece lá, né? A sugestão aí que eu deixo. E o que eu vejo, caros colegas aqui da bancada, é o seguinte: a ausência do presidente da República nesta conferência, neste evento, elevou a presença dos governadores, né? Tem 3 governadores lá, o Mauro Mendes, de Mato Grosso, o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e um outro... Eu acho que é o Renato Casagrande, do Espírito Santo. Do Espírito Santo, que é meio que né? o líder de um consórcio que eles fizeram, que os estados estão fazendo. 24, né? Tem 24 Sim. governadores nesse consórcio. Exato. E aí, eles representam os governadores que estão limpando a barra do Brasil nessa conferência. Exato. Então, o que tem de interesse do Brasil nessa conferência é a atuação dos governadores, e aí o governador Mauro Mendes conseguindo um certo protagonismo, um certo destaque, até porque só tem 3 deles lá. Ontem eu vi a aparição do governador Mauro Mendes em alguns veículos de imprensa nacionais, como Folha de São Paulo, G1, Estadão, falando dos temas relacionados. Então, assim, uma oportunidade boa que ele está sabendo aproveitar e marcando aí um gol de placa para Mato Grosso. Fica o alerta, né, Daniel? Se vai cumprir aquilo que está se comprometendo. Isso é importante, para não perder a credibilidade. Ele está sendo um porta-voz mesmo desses estados, né? Está tendo uma exposição muito grande, até internacionalmente, né?
A gente espera que tenha resultados práticos, né? Essas conversas que ele está tendo lá. E aí o que o Kleber disse aqui foi uma fragilidade do governo mesmo, Kleber, porque como você expôs, a necessidade de ter um jornalista acompanhando para estar nos municiando de informações é porque o governador, como você bem disse, ele não foi a passeio. Ele está fazendo um grande trabalho lá, está representando sim o Brasil. Mato Grosso, como faz parte da Amazônia, é um dos 9 estados que tem em seu território a Amazônia. E ele é o único governador entre esses 9 estados que está lá na COP, apresentando alternativas para poder contribuir com todas as ações sustentáveis. Então, de fato, foi uma lacuna, não é uma reclamação em vão aqui, não. O governador poderia estar tendo até muito mais visibilidade se tivesse agido dessa forma. Eu reitero essa sugestão do Kleber. Eu que trabalho com jornalismo impresso, a gente foi fazer uma pesquisa no site ontem da SECOM para ver o que estava registrado desse encontro, né, histórico do governador com o príncipe. E assim, pelo que a gente viu e a qualidade da foto, a gente deve ter sido feita de celular, né? Então, assim, não tem aquela resolução. Eu acho que poderia ter sido melhor documentado esse encontro importante que o governador teve. E a gente consegue ter mais informação nos perfis das redes sociais dos membros da comitiva do que nos canais oficiais. E não é falta de profissional qualificado. A SECOM tem profissionais qualificados que dominam idiomas, né, que falam inglês, que falam outras línguas, que poderiam estar aí facilitando que a comunicação do que eles fazem lá chegasse aqui, na ponta. Então é interesse do próprio governo. Tá certo, gente. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, porque agora vamos falar sobre a Câmara de Vereadores de Cuiabá. Ontem, quinta-feira, a sessão, tudo bonitinha, tudo prontinha. Seria um dia importante para votar o pedido de comissão processante, só que o presidente encerrou a sessão sem a votação. Vamos entender, então, esse clima tenso que tomou conta ontem do parlamento? Roda aí o VT. O vereador Diego Guimarães, ao estar na tribuna, relatou a linha do tempo da Secretaria de Saúde da capital, com inúmeras operações da Polícia Civil e Federal, prefeito afastado, secretários de saúde presos, como Ruarque Douglas e Célio Rodrigues, medicamentos vencidos. O vereador, Tenente Pacola, levou áudios de usuários da saúde pública. Alguns depoimentos mostravam desespero diante da falta de remédios. Eu tenho terceirizado, além de usar uma dose menor para sedar, para ser lucrativo para a empresa, não sei se eles têm estoque ou não de medicação, né? Atendimentos precários em hospitais de Cuiabá. Uma tentativa de sensibilizar 20 vereadores da base do prefeito a votarem a favor da instauração da comissão processante. Mas o clima esquentou mesmo quando o vereador Sargento Vidal acusou a vereadora Michele Alencar, alegando que a parlamentar ofendeu a Câmara nas redes sociais, ao afirmar que, dependendo do tamanho do cheque, os vereadores aliados ao prefeito Emanuel Pinheiro não iriam votar a favor da comissão processante. Me senti ofendido, assim como qualquer um de vocês. Houve uma acusação nas redes sociais avisando que os vereadores receberam um cheque, o valor do cheque. Que cheque? Eu quero o meu. Tem um cheque aí para pagar? Eu desconheço. Ninguém da prefeitura me chamou, ninguém. Nem secretário, nem prefeito, ninguém. Eu tenho uma luta minha aqui, que é a causa animal e a segurança pública. Essa luta eu vou até o fim. Eu tinha e tenho a maneira como eu vou votar. Esse pedido de cassação. Agora, isso não dá direito a outro vereador denegrir a minha imagem nas redes sociais. A vereadora pediu inúmeras vezes direito de resposta, mas o microfone da parlamentar foi cortado. Não vou te calar, apenas estou cumprindo o regimento. O presidente da Câmara, Juca do Guaraná, não concedeu tempo. A chamou de histérica. Vereadora, não adianta a senhora colocar histérica com uma menina que perdeu um doce. Aí o clima esquentou e o presidente encerrou a sessão. E restabeleça o tempo do vereador Ademar Cabral. Vocês querem fazer bagunça? Se não fazer silêncio, eu vou encerrar a sessão. Qual a palavra, vereador Ademar Cabral? Dilemário. Encerrada a sessão. Encerrada a sessão. A vereadora alega que a Casa de Leis feriu o regimento interno. Ela teria o direito de resposta. Eu fui ofendida por um outro vereador dizendo que eu, Michele Alencar, falei que a votação
de hoje dependeria do cheque. E, na verdade, todos sabem, é uma matéria pública, foi a fala de um jornalista, cientista político, ele falou isso, ele me marcou, eu repostei. Não é uma fala minha, eu não falei de cheque, eu não coloquei o nome de nenhum vereador. A votação nem aconteceu e já tem vereador se sentindo ofendido. Infelizmente, teve um tumulto, né, por parte de alguns vereadores, infelizmente, a sessão partiu para um lado ruim, e a Michele Alencar ela alegou que foi ofendida a honra, e não foi, porque aqui fala que ela não tinha direito de resposta. O artigo 140 é muito claro. O presidente considerava um minuto de palavra para o vereador citado nominalmente e atingido em sua honra. Não foi atingida e ela tumultuou juntamente com o vereador Dilemário, o vereador Diego. Infelizmente, faz hora que eles estavam querendo tumultuar a sessão. Acho que é uma estratégia deles, não sei porquê, que não queria que fosse a votação. E nós apenas tomamos essa decisão para que não partisse para um lado divergente essa sessão. Ela era histérica, isso não ofende uma pessoa, uma mulher, por exemplo, no Senado isso se repetiu. Foi no calor, eu quero até pedir desculpa para ela, se ela se sentiu ofendida também com essa forma que falei, porque assim, é no calor do debate, uma sessão bastante diferente para esta casa. Então ela teria direito então à resposta, como o senhor acabou de mostrar no regimento. Não, mas ela não pediu, na questão a minha fala, ela pediu em questão a fala do vereador Sargento Vidal. O presidente da Câmara buscou um subterfúgio em uma discussão que era entre dois pares, que é normal, é comum acontecer isso dentro do parlamento, buscou para abruptamente encerrar a sessão e não permitir que a votação acontecesse. Vereadores da oposição querem a reabertura da Câmara para a população. Esperamos também que a presidente da Câmara reabra as galerias. Alguns munícipes que aqui estavam queriam participar, assistir a sessão, não conseguiram. Esperamos muito que vocês da imprensa também retomem e tenham acesso à participação e acompanhar ali de perto, ali da sala da imprensa desta casa. Não tem lógica nessa cidade a gente permanecer tendo baladas todo final de semana lotado. Infelizmente, a Câmara Municipal, a Casa da Democracia, a Casa do Povo, permaneça fechada. Nós temos uma comissão aqui de saúde também. E se for decisão, nós vamos abrir sim. É importante a presença de vocês aqui também. Eu falo com todos aqui, fala comigo por telefone, respondo a todos, são testemunha disso, falo ao vivo. A imprensa, a população é muito bem-vinda a essa casa. Bom, gente, muitos temas aí em relação a essa reportagem, aos fatos ontem da Câmara de Vereadores. A gente pode falar, inclusive, já vou até pontuar aqui para que a gente vá pensando a respeito. Primeiro, vamos falar também do posicionamento da vereadora Michele, que ela disse que apenas repostou, não é o que ela realmente pensa em relação à casa, quando ela se refere que a votação ia depender do tamanho do cheque. Isso é um ponto. O outro ponto é a falta de respeito do presidente da Câmara de Vereadores e de parlamentares, tentando silenciar a vereadora. Um outro ponto aí tem a ver também com o fechamento da Câmara de Vereadores. A população, os eleitores, não podem ter acesso, nem tampouco os jornalistas, para acompanhar no plenário tudo que acontece naquela Casa de Leis. Bom, eu vou começar aqui falando, Kleber Lima, com você nesse assunto. Eu já vou partir para aquilo que realmente trouxe atenção ali. A vereadora Michele Alencar, por inúmeras vezes, tentou falar no parlamento, o microfone da parlamentar foi cortado e ela não havia feito, naquele momento, nenhuma referência em relação à postagem das redes sociais. O vereador Vidal, que se sentiu muito incomodado, ofendido, narrou o que aconteceu nas plataformas digitais da vereadora e ela simplesmente pediu o direito para se manifestar. Ou seja, o regimento interno da casa não dá o direito de um parlamentar poder se defender, poder ir para um debate mais ampliado de ideias. Aí vem o presidente da Câmara incomodado com os inúmeros pedidos da vereadora, querendo direito, cobrando. Ele simplesmente não deu, chamou ela de histérica. Olha, você dizer para uma mulher que ela é louca, que ela é histérica, que ela é maluca, que ela está descontrolada. As mulheres não suportam mais esses adjetivos. As mulheres não querem e não precisam ser caladas. E ela estava pedindo com diplomacia. Ela pediu uma, duas, ela não foi atendida, pediu novamente. Aí o presidente disse que ela estava histérica, parecia que tinha perdido o doce. Kleber Lima, essa é a posição
que uma mulher ou que qualquer parlamentar merece naquela casa? Não vou nem então colocar aqui a questão de gênero. Se um parlamentar pede o direito para se manifestar, o presidente com o regimento na mão diz que ele não tem o direito, não existe diplomacia e respeito naquela casa? Luciana, tudo bem? Do jeito tem muito mais o que falar, que você já falou, né? Eu acho assim, vamos lá, sendo mais objetivo aqui da minha parte. O Juca errou ao utilizar, primeiro errou ao não dar o direito a Michele falar. Acho que isso é factível, eu acredito que ele próprio já reconheceu isso. E se não reconheceu o suficiente, precisa reconhecer o suficiente na próxima sessão. Deveria ter dado a ela, se tivesse dado ali 2, 3 minutos para ela falar, acabou o assunto, vamos partir para o outro, tinha já colocado a matéria em votação, que era o principal. Acabou que do principal mesmo ninguém debateu nada, né? Segundo, ele errou ao se referir a ela da maneira que ele se referiu, ainda que eu pessoalmente assim reconheça que às vezes as pessoas usam esse tipo de argumento, independente de serem homens ou mulheres. Eu já vi discussão de homens também, um chamar o outro de histérico, mimimi, etc. Então, mas ali, né, no parlamento, que é um ambiente formal, que tem uma liturgia para ser seguida, acho que tem um decoro, né, para ser observado, ele, na condição de presidente da casa, não deveria ter se referido daquela maneira. Acho que errou também. E também sobre esse assunto, não aí na matéria que a gente exibiu, mas nos sites depois, eu acho que depois de esfriar um pouco a cabeça, ele percebeu que errou também e se desculpou. Agora, tem um aspecto que, para mim, é mais importante do que isso, que o Vidal trouxe e, em função da confusão que se tornou, não ficou suficientemente esclarecido. Então, assim, a história é: o jornalista Onofre Ribeiro, a quem nós devemos respeito e admiração, pelo menos eu devo respeito e admiração a ele, fez uma postagem na rede social dele, dizendo que o resultado da votação ia depender do tamanho do cheque, insinuando que os vereadores votam por incentivo financeiro, vendem o voto. Trocando em miúdos é isso, né? Ele é um jornalista, ele é um cidadão, ele está manifestando ali uma opinião. A vereadora, ao repostar, ela legitima aquela opinião. E ela legitima para muitas pessoas que viram no perfil dela, é dela. Se está no perfil dela, é o que ela pensa, a menos que ela tivesse colocado não é assim, contestando, criticando a postagem. Mas na medida em que ela apenas reposta, eu quando reposto algo, eu estou compartilhando, o nome é isso, compartilhar. Não só aquela postagem, mas aquele conceito, aquela opinião, aquela verdade. E aí o Vidal fala: olha, vereadora, a senhora está nos acusando de vender o voto, muda de figura, porque ela não é uma cidadã qualquer, ela é vereadora também, né? Então esse é um debate que, a meu ver, deveria sim ser feito, porque se os próprios vereadores suspeitam uns dos outros que eles estão vendendo o voto, em qualquer que seja a matéria, aí nós da sociedade podemos pensar qualquer coisa sobre todos eles, né? Isso é muito grave, a meu ver. Ela envolve uma possibilidade de corrupção mesmo na atuação dos vereadores, que precisa, esse é um debate que não pode ser silenciado também, né? Eu não vejo como sem razão do Vidal ter levantado, por essa razão que eu não entendi. E assim, né, uma observação que eu quero fazer também, Daniel, para passar a palavra para você aqui, é que o Juca vinha fazendo um esforço grandioso para poder reposicionar a Câmara, né, tirar essa pecha de Casa dos Horrores, e aí aquela lição que fica para a gente, né? Às vezes o trabalho de uma vida inteira que você faz, você perde por 1 minuto de bobeira. Pode ser que ele não tenha perdido, quero acreditar que todos os esforços anteriores do presidente Juca do Guaraná não tenham sido em vão, mas no mínimo ele deu uma estragada boa na imagem da Câmara ontem, ao não saber conduzir esse momento de enfrentamento, de debate, que é normal. Na CPI da pandemia a gente viu coisa bem pior, né? Bem pior. É até normal, embora não seja desejável. Agora vai ter o trabalho dobrado para consertar essa lambança aí. Esse tipo de situação que aconteceu ontem não é nada positivo para essa tentativa que o Kleber acabou de dizer, de mudar a reputação da Câmara, que não é boa realmente dos últimos anos, não é dessa legislatura, são de várias para cá, teve essa pecha de Casa dos Horrores. Então,
para a população existe uma dúvida de ordem moral sobre a atuação dos vereadores, né? Eu acho que isso ajuda a deixar o ambiente mais tenso, né? Eu acho que o Sargento Vidal deve ter carregado um pouco esse contexto, né? Falando, não, a gente não pode estar continuar nesse ambiente de dúvida em relação à nossa lisura, né? E concordo também com o que você disse, Luciano, você, Kleber, a vereadora, a partir do momento que ela compartilhou nas redes sociais, ela realmente concordou com a análise que estava ali, né, do jornalista. Mas cabe ao presidente do Legislativo ser mais ponderado, fazer aquele papel de líder mesmo, né, deixar, e principalmente, né, ele cumprir o regimento interno e dar o espaço de fala para as pessoas. A partir do momento, ele realmente foi muito infeliz, e eu espero que na próxima sessão, quando for retomada, acho que na segunda-feira, né, ele se desculpe, peça desculpas para a vereadora, porque esse tipo de adjetivo, e a Luciana explica muito bem, a gente pode até aplicar para os homens, mas para o mundo feminino, quando você diz histérica, você está ofendendo mesmo, está dizendo que ela é desequilibrada e tudo mais, né? Exato, e também quando ele se refere a ela como uma menina que perdeu o doce, está dizendo que aquela mulher é imatura, que aquela mulher é infantil. E aí eu pergunto, quem teve imaturidade ontem? Aquele que tinha um malhete em mãos e encerrou a sessão, colocou o dedo na cara de todos os vereadores que ali estavam e disse mais. Kleber Lima, o Juco do Guaraná, inclusive disse que aquilo foi uma manobra para não votar a comissão processante. Como assim que manobra? Foi ele que encerrou a sessão para não ter votação, e aí quer jogar para cima da oposição a culpa por ele ter encerrado a sessão, sendo que não havia necessidade. Ou seja, quem foi que iniciou um tumulto maior? Porque se a vereadora não tivesse tido o direito de resposta ser cerceado, não teria tido tumulto, ela teria dito aquilo que ela queria falar naquele momento e a sessão teria continuidade. Então a manobra foi de quem? Da oposição ou do G20? Olha, eu acredito, Luciana, que foi um despreparo geral, foi uma histeria coletiva ontem ali, já que o assunto é esse. Eu até estava vendo algumas imagens, os vereadores da oposição, assim, eles vão falar, me chamou a atenção isso. As pessoas estão falando aqui, assim, com a câmera do celular ligada, está virando espetáculo. Você percebe? Deixa de ser um debate isento de... e honesto, para ser um debate para cavar vídeos que vão viralizar. Assim, a sessão já é transmitida. Por mais que aí é um outro assunto que você levanta, eu concordo com você, eu acho que não tem mais razão para impedir a presença de imprensa nas sessões da Câmara e nem de pessoas nas galerias, né? Mantenha o distanciamento, põe alguém ali, o funcionário dos vários que tem na Câmara, para ficar com um litro de álcool ali borrifando nas pessoas que entram, e deixa entrar, entra metade, mas libera as galerias, né? A casa do povo, então tem que ter povo. Mas as sessões são transmitidas ao vivo. Todo mundo que tem interesse pode assistir através do site da Câmara, do YouTube, das redes sociais. Então, assim, eu não vejo necessidade do vereador, tudo que ele vai falar, ele está com o celular na mão filmando o que ele vai falar, porque aí vira espetáculo. A impressão que passa é que eles estão ali querendo causar uma competição de TikTok. Não é mais ver quem tem o melhor argumento, quem tem o melhor posicionamento para o interesse do município. É para ver quem faz o melhor filme para postar no TikTok. Aí não, né, bebê? Interessado em dialogar com os eleitores dele, ou daquela da bolha, né? Da bolha deles. Então, assim, aí não, bebê, eu vou falar como os jovens, aí não, né? Aí não, pai, porque, vamos lá, presta atenção no que você está falando, concentra no debate. Talvez se todos encarassem com essa seriedade, Luciana, os debates na Câmara de Cuiabá, a gente tivesse menos brigas dessa natureza, que envergonham e não acrescentam nada, nos envergonham a todos, não acrescentem nada. Eu vi essa avaliação do Juca de que talvez o interesse fosse interessante para a oposição não votar ontem, por isso que eles... porque assim, nisso ele tem razão, as imagens mostram, você estava lá, os que levantaram no plenário e começaram a gritar mais, que deixou o Juca mais nervoso,
sem querer justificar nada, foram os da oposição. Os outros estavam, até o Vidal estava lá sentado, falando, mas estava sentado, não levantou, não exaltou, enfim. Lamentável, é um espetáculo triste, eu acho que é um espetáculo em que ninguém tem razão. Alguns têm menos razão ainda, mas ninguém tem razão no que aconteceu ontem ali. Olha, Daniel, em relação, por exemplo, ao fechamento da Casa de Leis para a população, eu levanto essa questão porque o próprio prefeito em exercício, Estopa, já não deu um libera geral. Por que o único ponto aqui desta capital, desse estado, eu diria, que não está liberado, é a Câmara de Vereadores? Por que a população não pode ocupar as galerias? Eu não consigo entender esse motivo. Eles estão querendo esconder o quê? Aí, é claro, né, o Kleber até disse aqui, o vereador está se filmando o tempo todo, querendo promover um espetáculo, mas esses mesmos vereadores estão clamando pela presença da imprensa lá. Isso mostra o quê? Olha, gente, era importante que tudo fosse acompanhado aqui nos bastidores. Exatamente esse é o clamor. Inclusive, ontem, 2 vereadores acabaram utilizando o protocolo justamente para pedir que o presidente da casa reabra a Câmara de Vereadores. Ontem, uma das desculpas foi o fato de que a chuva destruiu parte das galerias, ou seja, então tem que chamar o Corpo de Bombeiros, por quê? Se a Casa de Leis está em insegurança, é insegura também para os seus pares, para os vereadores. Será que a Casa de Leis é insegura fisicamente só para a presença do público e dos jornalistas para acompanhar ponto a ponto ali o processo, todos os trabalhos? Fica estranho, precisa ter um posicionamento melhor em relação a isso. Não dá para entender por que aquela Casa do Povo não é mais para o povo. E você citou o mais recente decreto da Prefeitura de Cuiabá, libera a ocupação de até 80% dos lugares das casas noturnas, dos restaurantes, etc. Né? E, é lógico, mantendo a questão das medidas de biossegurança, do álcool em gel, da máscara. Então, eu vejo que realmente não tem sentido você fechar o espaço das galerias, até porque, na minha concepção, principalmente nesses momentos importantes aí do Legislativo, o parlamentar ele tem que trabalhar sob pressão também, né? Eu acho que isso é uma coisa inerente do trabalho deles, né? E não só tem esse contato, essa interação virtual, como o Kleber disse, né? Com redes sociais e tudo. A questão é justamente essa, as galerias têm que ser ocupadas assim, o povo tem que ter vez e voz, lógico, mantendo respeito, sem promover bagunça, balbúrdia, mas poder acompanhar de perto, né, essas grandes decisões que impactam na vida do cidadão cuiabano. Tá certo. Olha, nesse momento... Só um detalhe, Luciana, sobre essa... que eu acho assim que foi o erro de condução do Juca. Ele fica pior ainda na medida em que a gente entender ou enxergar que a bancada do governista tem a maioria esmagadora dos votos. Esmagadora, tem 20 votos. Então, eles derrotariam o pedido de abertura da comissão processante a hora que fosse votar, de olho fechado. Então, assim, a maioria precisa saber exercer o seu poder de maioria. Sim. Porque senão ela fica, ela tripudia em cima. E as minorias têm direito do jus esperneandi, né? Exato. O famoso jus esperneandi, deixa espernear e na hora vota. É um direito de... O jus esperneandi é um conceito jurídico, não estou dizendo nada na linha do histérico, tá? É jus esperneandi, é do latim, que é o direito de, justamente por ser de espernear, minoria, o direito de protestar, de reclamar. Pela posição ser minoria, já meio que se esperava que eles fossem mais incisivos, né? Provocassem, dentro, lógico, de um respeito. Mas... Como pergunta o Lúcio Sorge, nosso colega aqui da TV, ele fala assim, nessa briga do Michel... Alô, Lúcio Sorge, bom dia para você, que já sentou aqui nesta bancada, né? Ele pergunta que nesta briga do Juca com a Michele, quem é que está com medo de perder o doce? Afinal. Bem Lúcia Sorgiana essa, né? Lúcio, um abraço para você, bom dia. Bom dia, Lúcia, abraço, saudade de você. Olha só, gente, vou para as mensagens agora, porque ferveu aqui, viu? Então vamos a elas. Só não pode entrar na Câmara, no busão tá liberado. Isso aí, olha. Bom dia, bancada, melhor do Brasil. Bom dia, obrigada.
Bom dia, bancada. A vereadora Michele Alencar precisa ser alertada que quando alguém reposta uma publicação, essa pessoa está endossando aquela informação. Querer se esquivar dizendo que não foi ela quem postou é brincar com a inteligência das pessoas. É preciso, de fato, assumir mesmo aquilo que coloca nas redes sociais. O que esse presidente da Câmara fez foi inadmissível. Bancada, alguém ensina para o vereador Juca do Guaraná que a palavra parlamento vem do parlar, ou seja, falar. Aí ele proíbe uma representante do povo de falar. Estamos bem de presidente da Câmara. É o Leonel de Chapada. Obrigada, viu, Arrasou, Leonel? Esse Juca do Guaraná não agiu com imparcialidade e tampouco seriedade ao cortar o microfone da vereadora. Afinal, quem não deve, não teme. Isso aí é a segunda vez que está falando, que eu vi pelo coraçãozinho. Né? Bom dia, finalmente caiu a máscara do presidente da Câmara, Juca do Guaraná. Ele é isso que vocês viram, um homem bruto, machista e pau-mandado do prefeito afastado. Tem um hashtag aqui, respeita as Minas. Respeita as Minas. Olha lá. Bom dia, eu bancada. Vi uma pontinha de sentimento ali, viu? Mas tudo bem. Bom dia, bancada. O povo tem que exigir que a bancada de vereadores hipócritas do prefeito trabalhe para o povo e tire o prefeito ou o povo tira eles. É o Maciel do Parque Residencial do Cochipó. Olha essa participação aqui, vocês conhecem, gente. Bom dia, parabéns pela fala, querida Luciana, ninguém pode nos calar. É a delegada, gente, a Juliana Palhares. Bom dia, querida, obrigada, viu, por nos assistir. Continue aqui participando conosco. As mulheres, quando estão certas, são geralmente chamadas de louca. Eu concordo, gente. As mulheres, por que incomodam tanto, né? Porque elas sempre têm que ser caladas em muitos momentos, Daniel. Isso precisa ter um basta mesmo. Vamos para a última mensagem, então, gente. Eu queria ler todas aqui, mas não dá, viu? Bom dia a todos da bancada. O que os paus mandados do prefeito irão fazer de tudo para desconstruir a abertura da cassação do paletó? Vai transformar em pizza. Bom, gente, olha só, tem muito mais aqui, não dá para ler nesse momento, mas continue participando porque mais mensagens serão lidas ainda. Faço questão, tá bom? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.